Gabriel Jesus no mercado de transferências e tem jornalista dando pista do que pode acontecer em um futuro próximo desse jogador. Eu já cansei de falar aqui no canal que o Gabriel Jesus vai jogar no Palmeiras. A grande questão é quando que isso vai acontecer. E hoje nós vamos destrinchar um pouco mais esse assunto. Zenit mantém contatos por Riquelme Felipe, cria da base palestrina. Mas a pergunta que fica para o torcedor é: e o Gerson? Será que ele vai ser envolvido numa eventual negociação? O Internacional até pode desejar o Everton, mas fontes garantem que o desejo do goleiro é aposentar no Palmeiras. E vamos falar mais sobre o jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. Verdão com muitos desfalques e tem esboço aí já de time que os jornalistas especulam que vai a campo nessa próxima rodada do Brasileirão. Palestino, meu nome é Leandro Rodrigues e todos os dias eu estou aqui para repercutir com todos vocês as principais informações que rondam o universo alviverde. Então não perca tempo, verifica a sua inscrição no canal, caso você já seja inscrito, né? Dá uma olhadinha, né? Sempre bom você ver aí se a sua inscrição ainda está ok aqui no canal. O seu like, né? Pra galera que já é da casa, já é muito importante deixar seu like no início do vídeo. E também, quem curte a gente aqui todos os dias pelo celular, não esquece também da funçãozinha do hypar, assim você ajuda muito o nosso conteúdo por aqui. Você tá chegando agora, caiu aqui de paraquedas, não conhece o canal? Assiste o vídeo até o final. Se você gostar, aí lá no final você se inscreve e deixa o seu like, beleza? Ficamos combinados assim? Lembrando que aqui, ó, sempre tem promoção especial para vocês aqui no link da descrição e no primeiro comentário fixado, e tem as melhores maquininhas do mercado para o seu negócio. Dá uma conferida aqui sem compromisso, tá, Palestino? Só dá uma olhadinha aqui que eu tenho certeza que vai ter coisa aqui que vai te agradar. Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa edição de terça-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Vamos lá, Palestino, vamos falar dos treinos aí do Palmeiras. A gente deu uma prévia ontem para todos vocês, quem curtiu o vídeo aí. Mas vamos falar um pouco mais aí que o Palmeiras pode ter 7 desfalques. Mas antes da gente falar dos desfalques do Palmeiras, mas que papelão da seleção brasileira, hein? Muita gente também colocando aquele goleirinho do Corinthians lá. Nossa, é o melhor goleiro do Brasil. Meu pai do céu, deu um frangaço aí no jogo contra o Japão. Nunca a seleção brasileira tinha perdido para a seleção japonesa e aconteceu hoje a quebra de tabu. O Brasil com 2-0 e conseguiram tomar a virada para os japoneses. O Brasil teve um certo apagão no segundo tempo, que pelo amor de Deus, hein? E aí colocou caraminhola na cabeça aí do Ancelotti, porque Copa do Mundo se aproxima. Será que nós vamos passar aí mais vergonha? É só o tempo que vai dizer. Queria dar esse desabafo pra vocês, porque eu tava acompanhando o jogo essa manhã e falei, meu, perdi meu tempo, cara, assistindo esse time da seleção brasileira. É impressionante. Eu quase não assisto o jogo da seleção. Falei, hoje eu vou assistir. Quando eu assisto, a seleção toma de virada para a equipe japonesa, velho. Meu pai do céu. Enfim, é o meu desabafo que fica por aqui. O que importa é que a nossa seleção é essa aqui, ó. Verde e branca, tá? E o que eu tenho para falar para vocês, palestrinos, é que nessa próxima quarta-feira, dia 15, o Palmeiras encara o Red Bull Bragantino em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão. A missão é conquistar a vitória no Allianz Parque e consolidar ainda mais a liderança da competição. Já falei para o inscrito aqui, ele veio falando, não, o Palmeiras tem que poupar, tal, aqui nos comentários de um vídeo passado, eu falei, rapaz, os 3 pontos contra o Red Bull Bragantino é inegociável. Palmeiras precisa abrir pontos do Flamengo, independente do Flamengo vencer o jogo contra o Botafogo. Até porque, se a gente chega com 3 pontos de diferença para enfrentar o Flamengo no Maracanã, bate na madeira, vamos supor que o Palmeiras perca para o Flamengo, a gente se mantém ainda na liderança do campeonato. Então é muito importante os 3 pontos amanhã contra o Red Bull Bragantino. O professor Abel Ferreira vai ter a chance, Palestrino, de fazer alguns testes importantes na partida, né, contra essa equipe de Bragança, extraindo aí, quem sabe, o máximo desse elenco que nós temos, que deve perder muitas peças chaves para o esquema do treinador. Isso porque o Verdão entra em campo recheado de desfalques, embora também contemple retornos de peso, né, como é o caso do atacante Vitor Roque, que cumpriu suspensão na última partida e está liberado para atuar contra o Red Bull Bragantino.
O que chama também muito a atenção é o grande número de baixas, seja por lesões ou por conta de convocações dessa última data FIFA que está acabando hoje. O lateral direito Kelvin, como falei para vocês ontem, segue tratando de um trauma no pé e o atacante Ramon Sosa segue tratando de um edema na coxa esquerda. Eles já trabalharam aí com o elenco pelo menos nessa manhã, mas ainda são dúvidas para esse jogo de quarta-feira. Se eu tiver que apostar, como falei no vídeo de ontem, o Palmeiras não vai poder contar nem com o Sosa e nem com o Kelvin contra o Red Bull Bragantino. Já por conta dos convocados, a lista já é maior. Olha só, Flaco Lopes serve a seleção argentina, Aníbal Moreno serve a seleção argentina, Emiliano Martínez e Facundo Torres jogam com a seleção do Uruguai e tem aí essa logística para voltar aqui para o Brasil. E também o Gustavo Gomes serve a seleção paraguaia, que perdeu para a Coreia do Sul. E a logística de retorno desses atletas, no caso desse quinteto, é bem complicada, né? E as suas ausências são praticamente certas também contra o clube do Red Bull Bragantino. Além de toda a logística, outra barreira que pode impedir dos atletas atuarem pelo Palmeiras contra a equipe de Bragança é a situação física deles após essas convocações da data FIFA. Mesmo que cheguem a tempo de se concentrar, o que é muito pouco provável, todos os jogadores passarão por uma avaliação no departamento médico lá da Academia de Futebol do Palmeiras. Uma provável escalação que o Abel Ferreira pode colocar contra o Red Bull Bragantino, segundo o pessoal lá, os pranchetinha da Globo, tem o Everton no gol, um trio na zaga, Bruno Fux, Murilo e Mikael. Também tem o Giai ali jogando como um ala direito, Andreas Pereira fazendo a volância do Palmeiras, Maurício, Felipe Anderson na frente e o Piquerez ali fazendo como se fosse a função de um ala esquerdo. Na frente, meio atacante Rafael Veiga e lá na frente como atacante o nosso menino Vitor Roque, o Tiger, o Tigrinho, como vocês preferirem. O Palmeiras vai praticamente com a mesma equipe que foi no último jogo contra o Juventude, que deu um espetáculo de bola para toda a sua torcida, e a gente não espera menos do Palmeiras nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas devo falar para vocês uma coisa, toda vez que o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino, esse time se apresenta uma parada dura para se vencer. Todos os jogos. Eu não lembro de um jogo que eu falo contra o Red Bull Bragantino que foi fácil para o Palmeiras. Então, vamos manter a atenção, foco total para a gente somar esses 3 pontos e ir mais tranquilo enfrentar o Flamengo no próximo domingo por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Repito, para a gente finalizar essa parte, os 3 pontos são inegociáveis. O Palmeiras precisa somar 3 pontos para enfrentar o Flamengo mais tranquilo. E caso a gente perca para os caras lá no Maracanã, a gente ainda mantém-se na ponta da tabela, tá? Então, por isso que é muito importante vencer esse jogo contra essa equipe de Bragança. Quero saber muita opinião de vocês, quero saber como é que tá a expectativa de vocês e aproveita e esboça o time que vocês acham que seria o ideal aqui embaixo nos comentários para enfrentar o Red Bull Bragantino. E seguindo aqui com o nosso projeto de noticiário Palestrinos, ontem surgiu aí uma especulação de um jornalista do Sul aí, dizendo de que o Internacional tem interesse no goleiro Everton, nosso paredão aí do Palmeiras, devido à situação que eles estão passando lá com o Rocher. O Rocher não tem, cara, prévia para voltar ainda esse ano, hein? Não tem data para ele voltar, eles vão ter que lidar com os reservas deles por lá para fechar o gol do Internacional, e nisso tá fazendo aí a diretoria, segundo a fonte que eu trouxe para vocês ontem, que eu esqueci o fulano aqui agora, peço perdão, mas tá no vídeo aqui nos cards aqui, ó, vídeo que eu postei ontem, dizendo aí de que o Internacional tá querendo, quem sabe, tirar o Everton do Palmeiras. E surgiu novas informações a partir dessa especulação que surgiu na internet e eu quero atualizar isso para vocês agora mesmo. Segundo o apurado aí pelo pessoal do ESPN, o nome do palmeirense, o Everton, é considerado aí o candidato número 1, caso o Inter decida investir em um novo goleiro para 2026. No entanto, o Palestrino, até o momento é importante dizer que não há nenhuma negociação em andamento entre Palmeiras e Internacional pelo goleiro Everton. O interesse do time colorado se deve ao entendimento de que o Everton pode estar em um processo natural de, quem sabe, fim de ciclo no Palmeiras.
O goleiro tem contrato apenas até o fim de 2026, conforme falei para vocês no vídeo de ontem, e o Palmeiras recentemente contratou o Carlos Miguel, que é muito pedido pela torcida do Palmeiras para que tenha oportunidades, né? Carlos Miguel, que estava no Nottingham Forest e é visto aí internamente como também, né, como um grande potencial para suceder aí essa passagem do Everton no Palmeiras. Mesmo assim, o veterano que está na sua tela segue titular absoluto na equipe do professor Abel Ferreira, com 57 partidas disputadas nesta temporada de 2025. Desde que o Everton chegou ao Palmeiras Palestrino lá em 2018, vindo direto também do Atlético Paranaense, o goleiro se tornou uma das principais lideranças do elenco e peça-chave nas conquistas recentes da Sociedade Esportiva Palmeiras. Por isso que ele é tão importante para o elenco e principalmente, né, o Abel Ferreira gosta muito do Everton. Não é à toa que mesmo o Everton mostrando algumas falhas, o Everton continua seguindo como titular do Palmeiras. Agora essa parte é bem importante, presta atenção da reportagem do ESPN. O plano do Everton não inclui deixar o Palmeiras em um futuro próximo. Fontes ouvidas pelo ESPN garantem que o goleiro deseja se aposentar no Palmeiras, onde construiu uma trajetória vitoriosa e se tornou, claro, né, para muitos da torcida, um ídolo dessa fase vitoriosa que o Palmeiras vem passando nos últimos anos. Tem aspas aqui que eu quero falar para vocês, olha só, aspas. O plano de Everton não é deixar o Palmeiras, muito pelo contrário, seu sonho é se aposentar no Verdão, afirmou uma fonte próxima ao atleta para o jornalista André Hernan e o Felipe Silva naquele programa que eles inauguraram lá pelo ESPN, o Fala Fonte. O Abel Ferreira, por sua vez, já sinalizou internamente que não pretende tirar o goleiro da titularidade pelo menos até o final de 2025, apesar da boa impressão deixada por Carlos Miguel nos treinamentos. E pelo que circula, o Carlos Miguel está treinando como um louco. E entenda louco no bom sentido, se é que dá para colocar bom sentido na palavra louco. Mas, bom, enfim, vocês vão entendendo o que eu estou dizendo para vocês. As informações que circulam na internet é de que o Carlos Miguel tem se dedicado muito aos treinos e tem impressionado toda a comissão técnica e também os que compõem o elenco alviverde. O Everton aqui há pessoas que digam que ele tem falhado no gol do Palmeiras por causa dessa pressão velada que ele vem sofrendo nos bastidores do Carlos Miguel, que é um grande goleiro, velho. Quando o Carlos Miguel tiver a oportunidade dele no Palmeiras, eu ouso dizer para vocês que ele não sai mais. Mas essa transição, né, do Everton para o Carlos Miguel vai acontecer de uma forma muito natural, não vai ser aquela coisa imposta, tá? Isso pelo menos para mim já tá muito claro. A torcida pode fazer barulho nos bastidores, não, que o Everton já tá falhando muito, tem que colocar o Carlos Miguel, mas pelo que a gente vê, né, o Abel Ferreira vai manter o Everton como titular até 2025 e em 2026 essa transição natural deve acontecer. O Carlos Miguel deve ganhar mais oportunidades nesse elenco como titular do Palmeiras. Isso deve acontecer com muita naturalidade e eu vejo isso mesmo aqui como um torcedor tranquilamente. E as informações trazidas agora para vocês diretamente do ESPN é de que o Everton, mesmo que fique como reserva do Palmeiras, o desejo dele é se aposentar aqui no Verdão. Quero saber qual que é a opinião de vocês, quero saber se você tinha ficado animado com essa especulação que surgiu aí que o Internacional gostaria de tirar o Everton daqui. Eu acredito que isso não vai acontecer, tá bom? Principalmente agora, depois desse esclarecimento do ESPN que eu trouxe aqui em primeira mão para vocês. Posta aqui nos comentários, Palestrino. Quero saber muito a visão de vocês sobre o goleirão Everton. Se você acha que o Carlos Miguel deve assumir a titularidade do Palmeiras ou se vocês acham que o Abel Ferreira tá certo em manter o Everton pelo menos até o final como titular, né? Final de 2025 como titular do Palmeiras. Estou de olho nos comentários de vocês agora mesmo. E vamos falar agora, pessoal, de uma coisa que cada dia que passa surge uma atualização sobre Riquelme Felipe ou sobre Gerson. E ambos os dois chamam os holofotes para esse clube russo chamado Zenit, que vira e mexe, vem aqui no Brasil e coloca uma grana absurda para poder tirar algum jogador daqui e levar lá para a Rússia. E os caras estão querendo fazer isso com o Palmeiras também, tá? Só que o que chama atenção
é que tem um outro jogador que tá lá no Zenit que pode ser, num futuro próximo, interessante vestindo a camisa do Palmeiras. A gente já está falando sobre isso há vários vídeos atrás e é claro que a notícia do nosso palestra, essa que eu vou compartilhar com vocês agora sobre o Riquelme Felipe, pretende e deve aquecer mais ainda as especulações a respeito do Gerson. Olha só, palestrino, a diretoria do Palmeiras segue trabalhando, nos bastidores, é importante dizer isso para vocês, especialmente quando se envolve o futuro de alguns jogadores atualmente vinculados ao elenco, mas que despertam o interesse de outros clubes pelo mundo afora. Riquelme Felipe, revelado nas categorias de base do Palmeiras, é considerado aí uma grande promessa e o Palmeiras quer ganhar uma grana em cima dele. Nesse momento, quem estaria interessado em tê-lo à disposição é o Zenit da Rússia. O Zenit que já havia demonstrado lá atrás o interesse em tirar este jogador do Palmeiras. E mesmo depois desse contato que não evoluiu na época, os russos seguem as tratativas com os representantes do jovem na busca de alinhar uma melhor proposta para conseguir um avanço significativo junto ao nosso Alviverde. De qualquer forma, palestrino, segundo apurado pelo portal Nosso Palestra, os dirigentes palmeirenses já sinalizaram que deseja, no mínimo, 15 milhões de euros, que hoje dá cerca aí de 95 milhões de reais, para negociar o atacante de 19 anos. Além disso, e essa aqui é a parte que vai deixar alguns aí meio desanimados, mas calma que eu quero conversar com vocês sobre isso, o nosso palestra garante, palestrino, assegurou, que essas tratativas entre Zenit e Riquelme Felipe, eventual tratativa com o Palmeiras, em nada estão relacionadas com um possível interesse do Palmeiras na contratação do Gerson, ex-Flamengo, algo que vem sendo cogitado amplamente aí nas mídias nos últimos dias. Segundo o nosso palestra, o Zenit mantém um interesse no Riquelme Felipe. Nós falamos isso num vídeo passado também, eu acho que está aqui nos comentários, é o mesmo vídeo que a gente falou do Everton, o vídeo anterior aqui do canal. Embora o nosso palestra fale uma coisa como essa, e o Abel Ferreira der o aval e a Leila sentir que isso vai ser uma grande contratação para o Palmeiras, vocês podem ter certeza que nessa janela de janeiro o Riquelme Felipe vai ser negociado com o Zenit e aí, quem sabe, o Palmeiras dá mais uma compensação financeira e traga o Gerson para cá. Mas é importante dizer a todos vocês, eu mantenho aqui aquilo que o Felipe Facincani disse a priori. As conversas entre Palmeiras e Gerson, elas são embrionárias, na palavra do jornalista. E isso é muito importante para a gente entender que a única coisa que houve, qualquer movimento que houve aí do Palmeiras nos bastidores, foi só uma breve conversa para entender a atual situação do jogador. E um jogador nada besta, foi lá e curte uma postagem aí, se não me falha a memória, da Leila Pereira, e a torcida já fica doidinha, Ô, Leila, a gente já pode buscar o Gerson no aeroporto? Aí o cara vai lá e dá aquela curtida e a torcida fica empolvorosa para trazer esse cara para cá. Tem muita coisa que rodeia o Gerson. Falam que ele é um cara que é mal de bastidor, mal de elenco. Mas, cara, por mais que ele seja isso, eu acredito que o Abel Ferreira não tem problema e vai dobrar esse cara caso ele chegue por aqui, conforme eu falei no vídeo passado. E esse interesse do Zenit no Riquelme Felipe e o Palmeiras falando o quanto quer pelo Riquelme Felipe e ao mesmo tempo o Zenit já deixando claro que quer 25 milhões de euros para vender o Gerson, rapaz, eu não sei não se em janeiro não vai dar samba essa negociação, hein? Eu não sei não. Bom, a informação do nosso palestra é que o Zenit segue tentando tirar o Riquelme Felipe do Palmeiras e isso em nada tem a ver aí, quem sabe, com uma vinda do Gerson para cá. Mas vocês sabem como é que gira o mundo da bola, Ele, na verdade, ele não gira. Ele capota. Essa especulação está ganhando cada vez mais força nos bastidores. Eventualmente aí o Zenit vem, tenta conversar para tirar o Riquelme Felipe daqui e agora surgiu esse negócio aí revelado a priori pelo Facincani de que houve conversas aí nos bastidores entre Palmeiras, staff do Gerson, Não sei se houve também com o Zenit, com quem sabe o interesse, um futuro interesse para repatriar o jogador. Você pensa o que de tudo isso? Posta aqui nos comentários. E um detalhe muito importante, não é à toa que o Gerson, ele tem o apelido de Coringa. Sabe por quê, Palestino, que ele tem o apelido de Coringa? Porque ele joga nas 4 posições que hoje o Abel Ferreira usa no esquema do Palmeiras. Volante,
primeiro volante, um meio atacante um pouco mais aberto pela direita ou um meio atacante mais aberto pela esquerda. Se você for puxar o Gerson jogando pelo Flamengo, o mapinha de calor dele, ele joga nessas 4 posições. Então não é à toa que surgiu essa história de interesse do Palmeiras. Qualquer novidade sobre tudo isso você vai poder acompanhar aqui no canal Notícias Meu Verdão. Posta aqui nos comentários, quero saber, você acha que o Palmeiras deveria vender se chegar uma propostinha aí do Zenit de 15 milhões de euros pelo Riquelme Felipe? Você acha que o Palmeiras deveria abrir mão do jogador? Cara, o jogador não tá jogando por aqui, cara. Já começa por aí, né? A gente gostaria muito que ele tivesse oportunidade, mas a gente sabe que é muito complicado com o elenco que a gente tem. Essa propostinha chegando, você venderia? Você tentaria forçar uma negociação com o Zenit para trazer o Gerson para cá envolvendo o Riquelme Felipe? Tô de olho aqui nos comentários de vocês, cara. Quero saber muito. E olha, por que pareça, essa história de Gerson eventualmente no Palmeiras tem dividido alguns torcedores. Quero saber aí. Quero ver o debate aqui nos comentários. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, vamos atualizar este sonho, né, do torcedor alviverde de poder repatriar este garoto, que na verdade já não é mais um garoto, né? Mas a gente chama de garoto porque também é cria da academia do Palmeiras. Tem surgido várias notícias a respeito de Gabriel Jesus e eu quero trazer as últimas atualizações, né, que saíram aí disponibilizadas nos portais. Parece que os Gunners aí já não tá querendo tanto mais assim o Gabriel Jesus. Como é que fica esse negócio dele voltar para cá? Lesão. Vocês sabem que o jogador aqui ele tá passando por um processo de transição para voltar aos gramados. Não voltou a jogar ainda e tem informação bacana aí trazida ontem pelo Felipe Facincani que eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Mas a respeito de Arsenal e Gabriel Jesus, o negócio é o seguinte, palestrino, com pouco espaço aí com o técnico Arteta, o Gabriel Jesus está com seu futuro em jogo lá nos Gunners. O Arsenal já tem um plano para o atacante, né, para o futuro dele. De acordo com os jornalistas Bruno Andrade e André Hernan, os Gunners vão negociar o brasileiro na janela de transferências deste próximo janeiro de 2026. Inclusive, um retorno ao Brasil estaria, né, quem sabe, em pauta com Palmeiras e até mesmo Flamengo, que foi discutido pelo André Hernan e Bruno Andrade, dizendo que o Flamengo também teria um suposto interesse no Gabriel Jesus. Durante o programa Fala Fonte, esse programa tá ficando famoso, hein? Mal começou e já tá trazendo bomba atrás de bomba. Esse programa que foi exibido esses dias aí no canal do YouTube da ESPN, né, mais precisamente na segunda-feira, dia 13, a dupla de jornalistas, Bruno Andrade, né, e o André Hernan, destacou o desejo de Gabriel Jesus em permanecer no futebol europeu, afastando em primeiro momento um retorno ao Brasil. E a gente sabe que o Gabriel Jesus ainda tem mercado na Europa, gente. Então tem alguns clubes lá de segunda prateleira, principalmente na Inglaterra, que gostaria de contar com o jogador. Além disso, a chegada do tal do Victor Gyökeres, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Esse atacante que chegou ao Arsenal teria servido aí como uma mensagem, né, entre aspas aqui para vocês, para o atacante Gabriel Jesus e o seu staff, indicando a iminência de uma saída do Arsenal, segundo o Bruno Andrade. A mensagem tende a ser materializada em janeiro de 2026, já que o atacante brasileiro estará na lista de negociáveis do Arsenal. Vale destacar, palestrino, que o Gabriel Jesus está fora de ação por lesão ligamentar no joelho e só deve retornar aos gramados em dezembro desse ano. Quero comentar aqui com vocês algo que o Facincani falou na live dele ontem. Tô aqui dando os devidos créditos, estava assistindo o Facincani ontem. Ele estava dizendo que o plano do Palmeiras é trazer o Gabriel Jesus, não é agora em janeiro, é lá para o meio do ano de 2026. Por quê? Tem um plano também do Alviverde de vender o Flaco Lopes no meio do ano que vem, após a Copa do Mundo. O Palmeiras está com muita expectativa de que o Flaco seja convocado. Inclusive, o Flaco Lopes pode ser titular no jogo de hoje, que vai acontecer logo mais da Argentina contra Porto Rico, se não me falha a memória, lá nos Estados Unidos. O Flaco deve ser titular e o Palmeiras alimenta esperanças do jogador ser convocado para jogar pela Argentina na Copa do Mundo e assim valorizar o atleta. Ele que já está chamando muita atenção de vários clubes no mundo e caso tudo isso aconteça, valorização do Flaco, ele sendo convocado para a seleção, o Palmeiras venderia o Flaco Lopes e pegaria essa grana, quem sabe para cá, ó,
para investir no Gabriel Jesus. E o detalhe que o Facincani trouxe ontem na live que eu achei muito bacana é que assim, o Gabriel Jesus agora, ele tá retornando de lesão, gente. Então, o Palmeiras precisa avaliar como é que vai ser esse retorno do Gabriel Jesus aos gramados. A gente não sabe como é que tá o jogador, né? Essa segunda parte da temporada do Campeonato Europeu vai servir muito para a gente observar como é que vai ser a recuperação do Gabriel Jesus, se ele for vendido para outro clube e tudo mais. Porque depois da Copa do Mundo, a ideia é de que o valor do jogador caia no mercado lá para 20, 25 milhões de euros, o que já torna um pouco mais acessível para o Palmeiras eventualmente fazer essa compra e repatriar a sua cria da academia. E o que está em jogo? Ele também ainda tem mercado na Europa e o que se especula nos bastidores é que ele ainda deseja permanecer por lá. Vitor Roque é uma outra coisa interessante para a gente falar aqui, que eu tô lembrando agora. O Facincani também trouxe lá na live dizendo que o Tigrinho, o Palmeiras planeja vender, não agora, em dezembro, em janeiro, porque afinal de contas o Vitor Roque começou a jogar muita bola mesmo nesse segundo semestre no Palmeiras. O Verdão pretende vender o Vitor Roque só lá para janeiro de 2027. Porque assim o Palmeiras acredita que vai conseguir valorizar ainda mais o jogador e assim fazer uma baita venda lucrando em cima do Vitor Roque. Lembrando que a gente pagou, tá pagando a prestação aí, 25 milhões de euros pelo atleta e o Palmeiras ainda quer lucro em cima do Vitor Roque, hein? Já tem clube europeu de olho no Tigrinho aí, porque ele tá em ascensão nesse elenco do Palmeiras. Posta aqui nos comentários, Palestrino, quero saber o que vocês acham de todas essas informações que eu estou repercutindo com vocês aqui, palavras do pessoal aí do Bruno Andrade, do André Hernan lá do ESPN, a apuração deles, o Facincani também trazendo esses bastidores interessantes aí do que o Palmeiras planeja no futuro, e aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo, tá? Eu acredito que o Gabriel Jesus vai voltar pro Palmeiras. O que a gente não pode cravar é quando que ele vai voltar. Essa é a grande questão, né? Mas uma hora ou outra você pode ter certeza que o Gabriel Jesus vai voltar, porque o próprio jogador já disse que quer voltar para o Brasil, jogar pelo Palmeiras em alto nível. A gente fica aqui aguardando ansiosamente, mas eu acredito que isso está mais próximo do que a gente imagina. E dessa forma, Palestrino, eu vou terminando por aqui essa edição de terça-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre a audiência de todos vocês no canal e pedindo sempre, você que ficou aqui até agora me suportando falar tudo isso, você gostou do vídeo, obviamente. Então se inscreve no canal e deixa seu like, beleza? Assim você ajuda muito o nosso canal e o trabalho que a gente vem fazendo aqui todos os dias, cobrindo, né, e conversando sempre sobre Palmeiras com muita palestrinidade, com muita alegria e ultimamente desmascarando uns hipócritas por aí. Pra quem não entende o que eu tô falando, assiste os vídeos anteriores que vocês vão entender. Vou indo nessa que o Papai do Céu dê aí uma terça-feira, um término de terça-feira abençoada a todos vocês e eu volto no próximo vídeo e avante palestra!